E aí, galera do Rentista, mais uma aula. Vamos fazer aquela continuação da aula 8. Antes de mais nada, eu queria explicitar um erro muito comum entre os iniciantes de avaliação de empresas, que é confundir as bases. Tipo assim, você está trabalhando com caixa nominal, aí você colocou uma taxa real, putz, cara, errou tudo. Então, tem que ficar atento em relação à base dos cálculos. Como assim, Rafael? Não estou entendendo nada. Um exemplo aqui, ó, claro. Eu tenho um caixa, multipliquei pelo crescimento, dividi sobre o WOC menos a inflação, que é o crescimento. Tá errado, Rafael? Claro que tá, cara. Você está colocando um WOC que tá real com inflação que também tá real. Aí você colocou um caixa vezes uma inflação que vai dar um caixa nominal. Tá tudo errado, cara. Isso daqui não dá para fazer. Se você fosse utilizar essa fórmula, quanto teria que dar? Você não tem 1.000 ou 100? Aí você divide pelo valor dos juros. É 1.000, cara. Tem que valer 1.000 isso daí. Não é porque quando você coloca está crescendo inflação, você está crescendo zero. Você está crescendo nada. Essa é a nossa hipótese. Então, como a gente faz isso para contornar esse problema? A gente cria uma taxa ajustada, que nada mais é do que 1 vezes 1 mais a taxa real vezes a inflação. Só que aí a gente vai usar uma artimanha matemática para ficar mais fácil. Vamos tirar um aqui. Então, o nosso caixa ajustado seria esse 100 vezes o nosso crescimento, que é a inflação. Aí a gente divide. Vamos usar o WOC? Não. É real? Não. É nominal, não é? Então vamos usar o WOC. Ajustado aqui. Menos a inflação, que é o Gzinho. Obtemos 1.000. É assim que se calcula. Não é tão difícil. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Algumas intuições. Quando a gente está trabalhando na avaliação de empresas, a gente criou a hipótese básica que os retornos sobre o capital tem que ser igual o custo de captação, ou seja, um retorno zero. Não podemos pagar pelo excesso do futuro. Então, por conta disso, a gente tem que fazer alguns ajustes no fluxo de caixa para absorver essa premissa. Tá, e como que a gente vai fazer isso, Rafael? É muito importante, veja só. Se a gente fizesse a nossa perpetuidade aqui no fluxo 21 completo, teríamos que o CAPEX é maior que a depreciação. Então a gente está carregando o crescimento. E quando a gente fala que a gente está usando 2.200 aqui nesse capital de giro, a gente está utilizando o capital de giro para esse crescimento, o que não é verdade. Para esse crescimento aqui, que não é o crescimento eterno. Se você for ver bem, quanto é esse crescimento aqui, que se a gente for utilizar essa premissa? A gente está crescendo 9% aproximadamente, quase 10%, vai, para sempre. Você quer colocar que você quer pagar isso? Não, né? Então o que a gente faz? A gente iguala os resultados operacionais, o CAPEX é igual, só que aí que tá o pulo do gato. O CAPEX tem que ser igual à depreciação, porque você está destruindo seu patrimônio e está colocando patrimônio. E outra coisa, a gente tem que ajustar esse capital de giro. Então, como a gente vai fazer? NIG vezes o crescimento, que é a inflação, dividido por 0,09, que é a nossa taxa de crescimento. Esse é o NIG que suporta esse crescimento, que é o crescimento que temos, o crescimento ajustado. O que a gente vai fazer? Pegar esse resultado operacional menos impostos. A gente não precisa colocar a depreciação CAPEX, mas por rigor, mais depreciação, menos CAPEX, menos capital de giro. Essa é a nossa perpetuidade final. Então vamos colocar nossos
belos caixas aqui embaixo, certo? Então vamos fazer aqui o quanto vale isso. 1 mais o crescimento dividido por... O OK já está nominal, tá bom? Pronto, é isso aqui. Então vamos fazer isso. Quanto é o valor da empresa, galera? NPV. WOC. Agora vamos tirar os valores aqui. Esse é o valor da nossa empresa, caso a gente faça todos os ajustes. A gente não está pagando pelo futuro, só que a gente também tem que verificar uma coisa que é hiper importante para vocês que estão mexendo. Será que eu estou pagando muito aí pelo investimento atual da empresa? Será que estão sendo justos comigo? Se a gente está pagando ágil hoje, é porque a gente tem lucro hiper extraordinário. E a gente acredita que esse ágil vai se perpetuar por algum tempo. Por isso que a gente está disposto a pagar por isso. Então vamos dar uma analisada e aprofundar sobre essa questão. O exemplo. Imagina um cara que tem um caixa de 100, WOC de 10%, retorno sobre 12 e um crescimento de 3. Caso não tivesse o crescimento, que é esse valor aqui, seria 1.000, certo? Correto. Só que o que acontece? O cara tem... A gente paga 1.000, só que na real ele colocou só R$830 na empresa. O resto veio por conta do retorno do capital dele. Se a gente injetar o crescimento aqui, o que vai acontecer? A gente não... Crescimento, vamos colocar o crescimento, vamos dizer assim, igual da inflação. A gente deveria pagar a mesma coisa, certo? Então o que acontece? A gente está pagando R$1.071. É assim que se fala, eu acho. Então o cara investiu isso daqui, só que ele retornou 238. What the fuck? Por que ele está retornando 238? Cara, você está pagando em excesso sobre os novos investimentos dele. Rafael, não entendi. Isso daqui está muito complicado. Você não está explicando nada. Você está me enrolando. Vamos para um quadro à frente que eu faço a abertura completa dessas contas e eu acho que fica um melhor entendimento para você. Sobre o capital existente da empresa é 833 todos os anos. A gente está colocando isso, certo? O retorno é de 12%. E no final, que a gente obtém, que é o resultado operacional líquido, é isso aqui. Certo? Certo. Só que aí temos também nosso capital investido acumulado. Primeiro ano é 0. Segundo é 30. Certo? Certo. Que é o anterior mais o que a gente investiu. É o que a gente tinha no período mais o acumulado. Certo? Certo. Retorno sobre o novos investimentos é 10%. E esse retorno sobre os novos investimentos, ele tem que retornar um ROE adicional, vamos assim dizer, um resultado operacional adicional. Só que o total é o que? É o capital investido mais o capital acumulado. Então, qual é o total? Se vamos fizer assim, é o capital existente mais os novos investimentos. E o nosso, vamos dizer, retorno sobre o capital nada mais é do que o caixa dividido pelo quanto a gente investiu. E o quanto a gente investiu no período é isso daqui. O que vai permitir a gente ter um fluxo de caixa, que nada mais é do que resultado operacional mais o resultado operacional adicional menos o capital investido no período. Penso que eu tinha esquecido. Eu ia falar otário, mas deixa pra lá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai investir, vamos dizer,
Isso daqui, ó, todo período. Só que aí o que tem? A gente vai pegar o caixa e ver quanto a gente vai investir nesse período. O retorno sobre os novos investimentos é 10% e não 12%. Se estivesse fazendo pelo outro jeito, você estaria pagando 12. Por isso que está dando aquela diferença. Você está vendo, R$ 71. Nossa, Rafael, errou tudo. Não deu nada certo. Claro, não travei a inflação, o crescimento. Olha aí, galera. E agora? Tá tudo certo. Lembrei isso depois. Então o que a gente vai fazer? Qual é o adicional que a gente tem? 33333? Não. Nossa, Rafael, tá acontecendo bruxaria, não tô entendendo mais nada do que você tá fazendo. Eu vou explicar passo a passo aqui para ficar melhor. Pra você dar uma compreendida. Vou deixar essa planilha no link da descrição para você dar uma explorada e entender mais. Dá uma olhada no livro porque de fato esse é o capítulo mais importante e o mais difícil de compreender. O que a gente está fazendo aqui, a gente tem travado os nossos retornos sobre investimento, certo? Só que os nossos retornos, eles acontecem meio que compostos, se você for ver bem. Ó, 10% a gente tem o crescimento dividido pelo quanto a gente está crescendo, ou quanto a gente retorna, e é vezes o nosso caixa, e assim por diante. Não há muito o que explorar aqui nessa planilha, se for falar a verdade, se você não entendeu até agora. O ideal seria que você lesse esse capítulo. E isso é questão de prática. Acredito que só exercício pode te ajudar nessa relação. Porque eu tentei somente ler e entender assim por cima, não foi algo natural para mim. Foi algo que demandou exercícios. Então, para concluir tudo, o nosso CAPEX tem que ser igual à depreciação, para não crescer no infinito. O crescimento tem que ser igual à inflação nominal, para não crescer. A gente tem que ajustar o ROIC e as margens, conforme as nossas premissas. Como assim, Rafael? Essa é outra parte muito dura que é difícil de explicar. Se você não fez o curso de introdução à leitura de análise de balanço, peço que faça. Nossa margem bruta nada mais é do que o nosso resultado operacional bruto sobre as nossas receitas líquidas, que é 47%. Receita líquida, galera, é tudo aqui. Se você não viu o DRE, também peço que olhe. Então temos uma margem constante e uma margem operacional crescente, se você for ver bem. E é nisso que, quando a gente vai fazer projeções, a gente mexe nas margens de giro, margens operacionais. E é aqui que eu quero dizer para vocês: há uma grande necessidade de vocês ajustarem conforme as suas premissas. Eu sei que está meio subjetiva essa aula, mas eu pretendo sanar muitas das dúvidas, seja via comentário, seja pelo nosso exemplo de case na última aula do curso que tem aí embaixo. Então, peço uma paciência de vocês, por conta da complexidade do assunto. Vou deixar essa planilha disponível. Esse é um exercício que eu queria que vocês pensassem e fizessem em casa, que é muito bacaninha ele. Tem uma análise do ROIC aqui, que já está tudo bem explicadinho. Eu vou adicionar uns comentários, qualquer coisa, mandem
mensagem, comentários. Para mais exercícios, se inscreve no canal. E valeu, até a próxima.